Olá, pessoal, tudo bem? Biodiesel é o nosso assunto de hoje. Você sabia que a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural determinou em outubro de 2019 uma mistura obrigatória entre 11% e 15% de biodiesel no óleo diesel? A iniciativa faz parte do programa do governo RenovaBio para incentivar a utilização de energias renováveis e trazer benefícios ao meio ambiente. Mas qual foi o impacto para o setor diante do coronavírus? Para esclarecer esta e outras dúvidas, eu convido a Letícia Silva, gerente de trading e gestão de riscos da BS Bios. Bem-vinda, Lê! Antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Afinal, o que é a profissão trader? Oi, Rô. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. Contando um pouquinho da minha história, na verdade, eu trabalho nesse mercado de biodiesel já vai fazer 4 anos, mas trabalho com commodities de maneira geral há 11 anos. Comecei trabalhando na parte de esmagamento e participei para uma outra trading, uma multinacional. Passei pela área de inteligência de mercado e, na sequência, foquei na área de gestão de risco, que no final do dia é o trading. Te confesso que é uma profissão extremamente desafiadora, mas ao mesmo tempo muito motivadora, porque querendo ou não, é uma posição onde a gente toma conta da exposição de uma companhia como um todo. Então, é uma posição com bastante responsabilidade, mas muitos desafios. Então, eu recomendo. É uma área que tem que conhecer bastante aí de um pouco de matemática e também inteligência de mercado, mistura bastante esse expertise, certo? Sim, bastante, com certeza. Acaba fazendo um mix de vários conhecimentos, seja falando do mercado de biodiesel em específico, nós temos que acompanhar, por exemplo, o mercado internacional de óleo de palma, de óleo de soja, o próprio petróleo, e, obviamente, conseguir analisar todas essas notícias, enfim, e tendências do mercado para conseguir se posicionar da maneira mais adequada. Super interessante aí para quem tiver interesse. Olha só, a Letícia é um exemplo aí para a gente acompanhar. Mas vamos falar um pouquinho então do biodiesel. Lê, no ano passado o mercado reagiu super bem diante do RenovaBio. E agora, com a pandemia, o que mudou? Bom, na verdade, o mercado continua reagindo super bem, inclusive a mistura obrigatória, ela está em 12% hoje, então o governo tem cumprido todas as suas expectativas e o mercado também. Obviamente, com a pandemia, no início de todo o processo, né, existia uma preocupação de uma redução dessa demanda no início, né. No entanto, para quem não conhece, né, o biodiesel hoje no Brasil ele é comercializado através de leilões bimestrais, ou seja, a cada 2 meses é feito um leilão, onde é vendida toda a produção de biodiesel do Brasil, adquirido pelas distribuidoras. E no último leilão, que foi realizado, inclusive, agora na primeira semana de junho, ficou muito claro que a demanda ela continua aquecida, sim, até porque o biodiesel, ele compõe uma mistura do diesel, e o diesel, naturalmente, não teve tanto efeito assim como, por exemplo, o combustível de aviação ou a própria gasolina, né? E eu acho que com relação à pandemia, o que fica muito claro agora é o pós-pandemia, né? Que, de fato, que tanto globalmente, assim como aqui no Brasil, vai ser necessário reforçar essa mentalidade de um modelo mais saudável, mais sustentável, eu acho que para o mundo como um todo. E, obviamente, a gente pensar numa transição para uma economia com menos emissão de carbonos, né? A gente vê grandes players do mercado mundial já anunciando projetos de redução zero, de emissão zero de carbono para os próximos 30, 40, 50 anos, e o próprio Acordo de Paris, que é o que fomenta principalmente a questão do RenovaBio, né? Então, eu acho que nós vamos ter que buscar zerar essas emissões líquidas de maneira geral, e tentar fugir um pouco desse sistema fóssil. Então, eu acho que mais do que nunca, o programa Renova Bio, ele está num momento muito bom e com certeza tende a se desenvolver ainda mais. Não, muito, muito interessante toda essa sua análise. E a gente pode lembrar também que a gente é autossuficiente em petróleo, mas a gente ainda tem que importar muita gasolina e diesel. E Sim. você acredita que, a médio prazo, os biocombustíveis possam estimular a competição na oferta de combustíveis e, de repente, até reduzir o preço para o consumidor, Lê? Eu acredito que sim,
não só falando de biocombustíveis, mas a gente pula um pouco para a esfera dos biocombustíveis avançados, que tem sido uma tendência também, ou seja, seria um biocombustível que ele complementaria aí o biodiesel. Então, o Brasil tem sim bastante a evoluir em termos de matriz energética, de novas fontes de combustíveis, e obviamente, à medida que a população, assim como o governo, assim como a infraestrutura está preparada para receber maior mistura de biodiesel ou de biocombustível avançado, a necessidade de diesel e, por consequência, a importação, ela acaba reduzindo, sim. Então, eu acredito que vai ter, no médio prazo ou, de repente, no longo prazo, um equilíbrio nessa questão de preços, com certeza. Além, obviamente, de ter uma redução na emissão de gás carbônico, que vai ser benéfico para todos, né? Não, sem dúvida. E melhor para o Brasil e para a gente, né, como consumidor aí de combustível em diversos segmentos, né, da nossa vida, né, até a própria energia elétrica demanda também essa questão do próprio biodiesel pode contribuir nesse sentido, não é, Lê? Como a gente tem que olhar sempre o lado cheio do copo, né, sobre essa questão da pandemia, obviamente a gente é um cenário muito complicado para todo mundo, sobre estar em casa, estar em isolamento, é um cenário muito sensível para todos, né? Mas, do meu ponto de vista, e conversando com outras pessoas de mercado também, essa pandemia traz muita oportunidade nesse sentido, né? A gente vê várias notícias de redução de emissão, de céu que antes era cinza e agora a gente já consegue ver o sol, a própria questão dos mares, enfim, tem muitas coisas aí que, com certeza, se nós tivermos o senso de focar nesses pontos positivos, vamos sair muito melhor disso e, com certeza, o biodiesel, o biocombustível serão grandes aliados aí nesse processo. Lê, o biodiesel ele é produzido a partir de óleo de soja e também gorduras animais. Eu tive a oportunidade de estar com você aí no Rio Grande do Sul e visitar até a planta da BS Bios na época e aprender um pouquinho de todo esse processo. Na sua opinião, com essa exportação recorde de soja para a China, você acha que pode faltar grão para a produção de biodiesel aqui no Brasil? Qual que é a sua visão de mercado? Bom, legal. Na verdade, o biodiesel ele pode ser produzido através do óleo de soja, através de gordura animais, mas ele também pode ser produzido através de óleo de palma, através de óleos reciclados, por exemplo, óleo do McDonald's, por exemplo. Enfim, ele pode ser produzido através de várias matérias-primas. Então, de fato, essa variabilidade de opções, eu não acredito que vá faltar grão. Primeiro, se a gente for pensar aí no número do Brasil de produção entre 120 e 125 milhões de soja, pensar no esmagamento de 44, 45, 46 milhões, enfim, cada um com o seu número, e uma exportação, de repente, de 80 milhões, isso daria para a gente uma produção de óleo em quase 9, 10 milhões de toneladas de óleo de soja, tá? A nossa atual demanda para biodiesel, considerando que a média da mistura de biodiesel de óleo de soja, ou seja, a média de utilização de óleo de soja no biodiesel hoje no Brasil é em torno de 75%, isso seria uma demanda entre 3,8 e 4 milhões de toneladas de óleo de soja. Então, a princípio, não faltaria, e também, obviamente, existe toda essa migração e busca por novas fontes de matéria-prima, até pensando em crédito de carbono, porque, obviamente, quando você utiliza matérias-primas, por exemplo, uma matéria-prima que é o UCO, que é o óleo renovável, o óleo reciclado, ou uma gordura animal, a nota energética do cenário, do biocombustível, ela fica melhor, naturalmente. Então, de fato, eu não acredito que vá faltar produto para o biodiesel, apesar da demanda estar muito aquecida, né, por todo esse cenário. Inclusive, no último leilão que aconteceu, o volume total comercializado foi um volume recorde de todos os leilões que aconteceram, mesmo nesse cenário de pandemia. Então, apesar da demanda aquecida, eu não acredito que vá faltar matéria-prima, apesar de ter uma disputa maior, obviamente, pelo cenário de oferta e demanda que a gente tem visto, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que vai correr tudo bem. Já está correndo tudo bem. Muito obrigada, Lê. E para a gente encerrar, então, quais são os 3 pontos que devemos observar em termos de mercado de biodiesel daqui até o final do ano? Legal. Um ponto que a gente tem batido bastante pela questão do programa do Renova Bio é a questão da comercialização do CBIOS, que eu não sei se você tem acompanhado, mas de fato, esse ano agora já começaram a
comercialização de CBIOs, ou seja, o que são CBIOs, né? Os CBIOs, na verdade, quem são os produtores de biocombustíveis, pela nota de carbono, pela matriz energética, nós conseguimos emitir CBIOs. É um programa que foi baseado, teve como referência bastante o programa de crédito de carbono da Califórnia. Então, os produtores de biodiesel, eles conseguem emitir esses CBIOs, que por sua vez estão sendo comercializados na B3, e os distribuidores, naturalmente, eles têm uma obrigação de comprar CBIOs, eles têm uma meta de compra de CBIOs para manter esse equilíbrio, né? Então, é um novo produto que está sendo comercializado na própria B3, ainda está muito inicial, no entanto, já existe tanto a emissão de CBIOs, assim como essa demanda. Claro que no cenário de pandemia, a meta dos distribuidores ela foi reduzida, ainda tem alguns pontos para serem ajustados, mas eu acho que é um mercado que é interessante todo mundo ficar atento. No médio prazo, pelo que foi informado pela B3, enfim, será um ativo que poderá ser comercializado por pessoa física, pessoa jurídica, enfim, então é mais um negócio aí para a gente conseguir participar. Então, acho que esse ponto do CBIOs é um ponto importante para a gente poder acompanhar. No segundo ponto, acho que essa evolução da matriz energética mesmo, pensando aí em biocombustíveis renováveis de maneira geral e principalmente os biocombustíveis avançados, que é uma tendência, é um fato, assim, isso vai acontecer aqui no Brasil também, que é um movimento que a gente já vê acontecendo muito forte na Europa, principalmente, mas ele vai acontecer aqui. E também esse aumento de possibilidades de matéria-prima na utilização dos biocombustíveis. Então, quem está analisando aí cenário de oferta e demanda, é importante também analisar essas outras fontes de matéria-prima, que com certeza elas serão muito importantes na manutenção do programa, assim como na evolução dele. Muito obrigada, Lê, pela sua participação e todas as informações aqui compartilhadas. Tenho certeza que agregou muito para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Você gostaria de deixar os seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Letícia, conhecer mais um pouquinho desse mercado de biodiesel? Por favor, fique à vontade. Legal. Mais uma vez agradeço o convite, espero que possa ter contribuído. Quem quiser mais informações, trocar mais informações, pode me procurar no LinkedIn, como Letícia Silva BS Bios, que é a minha atual companhia. Então, fique à vontade para a gente trocar ideia e qualquer dúvida, sigo à disposição. Lê, muito obrigada mais uma vez e a gente se fala em breve novamente, com certeza. Até mais, gente. O AgroTraders de hoje termina aqui.